A partir do capítulo 6, se você trouxe a Bíblia, você abre, mantém ela aberta, porque a gente vai ler alguns versículos de alguns capítulos. Mas começamos com Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Nós estamos nesse esforço de, nesse trimestre, dar o foco para a família, ajudar cada pessoa que está aqui a desfrutar da família que Deus deu a cada um de nós. Nós não escolhemos na família que nós nascemos, não escolhemos, mas certamente a gente tem que ter essa compreensão de que a família que nós nascemos foi o lugar que Deus preparou para que a gente pudesse desfrutar algo diferente aqui neste mundo. Nós estamos com uma série de mensagens toda quarta-feira, Minha Família no Altar. Convido você para participar dessa série, dessa campanha na quarta-feira. E também estamos no domingo dando essa ênfase, família real. Família real no sentido de que nossa família, ela vem de uma linhagem de realeza, ela é do Senhor. Também real no sentido de que nenhuma família aqui é fake, nenhuma família aqui é fictícia. Todos nós convivemos em família, convivemos com os desafios que existem na família. E nem por isso nós vamos abrir mão da família, porque a família é esse lugar onde Deus criou para que a gente pudesse desfrutar algo diferente aqui neste mundo. Domingo passado nós ungimos os homens, os maridos. Hoje, na última canção, nós iremos ungir as mulheres. Então você, mulher, na última canção do culto, você poderá sair do seu lugar. As pastoras estarão aqui na frente e elas irão ungir você. Não saia, porque logo depois do término da unção, de ungir as mulheres, nós vamos proceder os batismos. Perfeito? Vamos ler então Gênesis capítulo 6, o versículo 11 e 13. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Gênesis capítulo 7, verso 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que eu encontrei nessa geração. Gênesis 7, versículo 5. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Verso 16. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea, de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Verso 17. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra. As águas aumentaram e elas elevaram a arca acima da terra. Capítulo 8, verso 15 e 16. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Gênesis capítulo 8, verso 20. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor. Tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Gênesis 9, verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Verso 12, Gênesis 9. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês.
todas as gerações futuras. O meu arco que colocarei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Verso 17, concluindo, disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Por favor, me acompanhe nessa oração. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor já fez até aqui. Obrigado, Deus, por ouvir nossas orações, por receber a nossa adoração. Obrigado, Deus, por nos dar o privilégio de, nesse tempo, ó Deus, temos pessoas que serão conduzidas às águas do batismo nessa noite. Obrigado, Senhor, porque pessoas desejaram, ó Deus, se unir a essa tua família e igreja. Obrigado, Senhor, por tua palavra nessa noite, e por ela pedimos que o Senhor nos instrua. Pedimos que o Senhor guie os nossos pensamentos e o nosso coração, ó Deus, de como proteger a nossa família em dias difíceis. Senhor, que o Senhor, nessa noite, mostre a tua revelação a cada alma que está aqui, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Como proteger a sua família em dias difíceis? Eu havia pensado de colocar como tema como guardar a sua família em dias difíceis. Não posso andar muito porque eu saio do foco aqui, tenho que ficar quietinho aqui. Mas não é possível, eu sei que essa palavra guardar, ela também tem a ver com proteger, mas às vezes a gente acha que guardar é colocar o filho dentro de uma redoma de vidro, né, deixar ele só perto da gente, ou impedir que a nossa mulher saia para trabalhar, ou impedir que o marido tenha contato com outras mulheres. Não dá para a gente conseguir fazer isso. Não dá para a gente proteger os nossos filhos, guardar os nossos filhos dessa forma, colocando eles em lugares assim que ninguém tem acesso, somente a gente. Por isso essa ideia ou esse conceito de se apropriar da palavra de Deus, de princípios que possam nos ajudar a conduzir a nossa família em proteção, talvez seja algo mais assertivo. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que existem momentos da história do mundo que Deus não responde ao barulho, Deus responde ao aroma, ao cheiro, aquilo que exala dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, da nossa fala, do nosso discurso. Não é pelo muito falar, mas é pelo aroma que sobe das palavras. Não é pelo discurso bonito, mas é pela a expressão do coração, daquilo que verdadeiramente está dentro de nós e é elevado para Deus como um aroma. Esse texto diz que Deus interrompe um momento na vida da humanidade. Deus muda a fase da humanidade. Deus troca ciclos da humanidade. Deus redefine o destino da humanidade por causa do cheiro que ele sentiu. A Bíblia vai falar que o pecado cheirava mal às narinas de Deus. Mas quando tudo isso passa, Deus diz que ele sentiu o aroma agradável do sacrifício de Noé. E ele mudou uma sentença sobre toda a humanidade por causa do aroma que se exalou, um aroma de honra a Deus. Um destino, um futuro foi declarado, porque lá do céu Deus sentiu o aroma de honra de Noé e de sua família. Assim, nós vamos aprender desse texto como proteger nossa família em dias difíceis como o nosso. Primeiro, não tenha medo de ser uma família diferente. A Bíblia diz que nesses dias de Noé, Deus disse que iria chover. Todos nós sabemos que esse não era um conceito conhecido naquela época. As pessoas não sabiam o que era uma chuva. Até então não havia chovido ainda. O que havia, a Bíblia diz, saía um vapor da terra, e esse vapor era suficiente para dar subsídio para as plantas e também para os animais. Não havia algo de referência como chuva naquele momento. Então Deus também diz algo inesperado. Ele diz: eu vou terminar com a humanidade, porque o coração deles se tornou muito longe de mim.
eu vou fazer isso. E existem momentos na nossa vida que Deus, Ele interrompe, Ele meio que reinicia a nossa vida. Talvez não, certamente, a gente deve ter se afastado. Provavelmente tomamos caminho que Deus não queria que nós tomássemos. Então Deus reinicia a história do zero. Deus monta um elenco novo a partir de uma nova abordagem. Existem momentos na nossa vida que Deus olha para a nossa história e diz assim: essa pessoa precisa de um novo reinício, ela precisa de um recomeço, ela precisa que a sorte dela seja mudada, ela precisa que a estação dela seja redefinida. E então, quando tudo isso acontece, Deus lança a família para o seu futuro, por causa de um aroma que ele sentiu. A Bíblia diz, então, que Deus coloca esse desfibrilador no coração da humanidade. Deus traz o dilúvio, porque Deus percebeu que a humanidade estava morrendo conforme os princípios que Ele mesmo havia estabelecido. E de vez em quando Deus tem que colocar um desfibrilador na nossa vida também. Deus tem que ressuscitar a gente, porque nos afastamos, pegamos caminhos desafiadores. A terra, ela começou com uma família, Adão e Eva. E Deus reiniciou a terra com uma família, a família de Noé. Deus decide trazer um dilúvio, um volume de chuva que o povo nem sabia que existia. Um dilúvio, muito menos do que isso. Então Deus disse: construa uma arca, porque é nesse lugar que eu vou proteger você. Noé, construa uma arca, porque eu estou trazendo um juízo sobre a humanidade. E eu preciso que a sua família seja guardada. Irmãos, se nós prestarmos atenção hoje, Deus está trazendo um juízo sobre a terra, nesse exato momento. E as famílias que estão em Deus, ou as famílias que estão com Deus, porque nossa arca é Jesus, essas famílias estão sendo guardadas do juízo que Deus está trazendo sobre o mundo. Deus está dizendo assim para Noé: Noé, eu quero que você construa uma arca. E Deus está dizendo para a gente hoje: eu quero que você construa uma família. E essa família vai ser diferente uma da outra, não tem família igual. Algum tempo atrás nós tínhamos aquela propaganda da margarina, a família da margarina, né? Papai, mamãe, filhinho, o pãozinho cheiroso, a margarina que derretia sobre o pão. Parece assim, família perfeita, mas não tem isso. Famílias são diferentes, sua família é diferente. E quando a gente fala de uma família cristã, a família cristã é ainda mais diferente de todas as outras famílias da terra. Deus diz: eu quero que você construa uma arca, Noé, porque eu preciso distanciar você daquilo que está acontecendo lá fora. Deus está pedindo para a gente construir essa arca chamada família em Deus, para distanciar a nossa família daquilo que está acontecendo lá fora, para livrar a nossa família do peso que está sobre as pessoas do mundo. Deus está pedindo para você construir uma família aos pés de Cristo, para que você possa fugir do julgamento que está vindo sobre a terra, ou que está acontecendo sobre a terra. A Bíblia diz que Noé fez exatamente o que Deus havia dito. Deus deu as medidas, Deus deu a forma, Deus deu o jeito que ia fazer, e ele fez exatamente. Por acaso não é isso que nós estamos vivenciando da parte de Deus nesses últimos tempos? Olha você aqui, olha nós aqui, olhando para a palavra de Deus, Deus está dizendo assim: eu quero que você construa uma família dessa forma, eu quero que você implemente esses princípios na sua família. É isso que Deus está fazendo nesse momento. Deus está separando a nossa família do resultado que as pessoas do mundo terão. Deus está separando a nossa família, nosso casamento, do resultado que os casamentos do mundo terão. Deus está separando nossos filhos dentro de uma arca divina de proteção, separando do juízo que está acontecendo no mundo nesse momento. A Bíblia chama isso de santificação. É isso que você está fazendo agora, santificando a sua vida, santificando a sua família. Porque Deus disse para Abraão: Abraão, eu preciso que você seja santo, porque eu sou santo. Deus espera que a gente esteja separando a nossa vida, sendo santo, separando a nossa vida da forma como o mundo vive, porque Ele também tem a sua vida separada da forma como o mundo vive. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificação não é um jogo que nós estamos largados ao nosso próprio destino. Santificação é algo que Deus mesmo está colaborando conosco na nossa vida. Ele diz:
o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, toda a vossa alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é o que vos chama e também o fará. Separados do mundo, Deus está nos desafiando a construir uma arca, um lugar, um conceito, uma ideia, para a gente colocar a nossa família dentro e proteger a nossa família do mal que está sobre a terra. A sua vida, a vida da sua família, ela está guardada nessa arca chamado Jesus. Sim, nossa família é diferente. Não tenha medo de ser uma família diferente. Assim, na família de vocês oram para almoçar, para jantar? Ou nós oramos para almoçar e para jantar. Na família de vocês tem leitura da palavra de Deus? Tem. A família de vocês vai na igreja? Vamos. A família de vocês fala assim para a visita, eu tenho um compromisso hoje, então eu peço desculpa, você não me avisou que vinha? Você não avisou que vinha me visitar? Mas eu tenho um compromisso marcado hoje com a igreja. E pode ser que você ouça e fale assim, que é isso, agora você virou beata? Para ficar o tempo todo na igreja? Sim, porque minha família é diferente. A minha família, ela é santificada. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fechou a porta para o lado de fora. A gente fica imaginando, o texto não diz por que Noé fechou a porta, por que Deus fechou a porta para o lado de fora. Noé entra com a sua família, com todos os animais. Eu fico imaginando que talvez seja porque Noé ia ver o seu parente, um amigo, lá no meio do sufoco, falou assim, eu vou abrir, vou colocar mais um, mas não dá para a gente colocar mais um, sem esse mais um, passar pela cruz. Isto é, passar uma vida de redenção a Jesus. Não tem como. Não tem como uma pessoa pertencer a Deus ou pertencer ao céu, mas também fazer parte das coisas que o mundo faz parte. Não tem como isso acontecer. A Bíblia diz que Deus, então, fecha a porta. Porque Deus também está nos separando. Deus está nos separando, nos colocando à parte. Deus está colocando a marca de Cristo sobre a nossa vida, para que o mal que está vindo ou que está operando nos filhos da desobediência não opere sobre as vidas dos filhos de Deus, que somos nós, que somos eu e você. Eu e você. Você não percebe que isso já está acontecendo lá fora, esse juízo de Deus? Dá para você perceber isso? A gente não precisa fazer um esforço muito grande para perceber que tem um juízo de Deus já operando sobre a humanidade. Então não tenha medo de ser uma família diferente, não tenha medo de dizer não ao mundo, não tenha medo de criar limites para você e para os seus, não tenha medo de viver em santidade com uma vida separada, porque é melhor ser diferente e protegido do que ser igual e destruído. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, eu darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa dele. Eu destruirei juntamente com a terra. O pecado cheira mal. Sempre vai cheirar mal. E essa questão do aroma, ou do pecado chegar mal, como diz o texto aqui, o pecado cheirava mal às narinas de Deus, isso aqui não é apenas uma metáfora bíblica ou um conceito teológico, não. Isso aqui indica que a humanidade estava transgredindo os princípios de Deus, estava vivendo uma vida de impiedade, e essas coisas elas são inaceitáveis diante da divindade de Deus ou da santidade de Deus. E é interessante que Deus destrói o mundo, porque havia um cheiro do mal, mas Deus reconstrói a humanidade, isto é, Deus abençoa o recomeço, porque Ele sentiu um aroma de honra. O sacrifício que você está fazendo está aqui hoje, está subindo aos céus. E Deus está dizendo, olha esse homem, olha essa mulher, eles estão cansados, mas eles estão aqui, aplicados, procurando aprender, procurando crescer, dedicando a sua... E Deus, então, está declarando as palavras que Deus declarou para Noé, Ele está declarando sobre a sua vida hoje. Nós estamos construindo
essa arca, essa família, esse lugar de proteção para os nossos filhos. Colossenses 3:5 diz assim: mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, noutro tempo, andastes, quando viveis nela. Como proteger, então, a nossa família? Segundo, discernindo quando Deus está protegendo e não impedindo. O texto diz aqui que Deus, quando Noé entrou com a sua família, Deus fechou a porta para o lado de fora. Deus trancou, Deus separou. Em nome de Jesus, entenda isso, tem momentos na nossa vida que Deus, não é que Deus está impedindo o nosso crescimento, não é que Deus está impedindo o nosso avanço. Existem momentos na nossa vida que Deus está, na verdade, nos isolando, nos protegendo, nos separando daquilo que está vindo sobre o mundo. A maldição que está caindo, ou que vai cair sobre o mundo, Deus está nos guardando. É para Jeremias que Deus disse: Jeremias, antes de formá-lo, eu te vi no ventre da sua mãe. E eu estava declarando sobre a sua vida que você ia ser profeta para as nações. Eu estava declarando um destino para a sua vida. Às vezes nesse lugar, porque assim, olha, tem momentos na vida da nossa família que parece que nós estamos sozinhos. Tem momentos que a casa está cheia, tem muita gente, é parente, é amigo, é isso, aquilo, outro. Mas tem momentos na nossa vida, como família, que nós nos sentimos realmente sozinhos. Parece que ninguém mais dá atenção para a gente. E a gente então pode achar que Deus está penalizando a gente, mas não é isso, Deus está nos guardando. Assim, nesse lugar que você acha que é apertado, nesse lugar que você não vê abertura, nesse lugar que você, nessa arca chamada família, e às vezes você não se sente valorizado, que ninguém vê as suas capacidades, que você se sente até incapacitado de cuidar de um filho, cuidar de uma esposa, cuidar de um marido, cuidar das finanças, cuidar das coisas, assim, nesse lugar que você fica sentindo que a sua criatividade ela é pequena, ela não consegue vir à tona, nesse lugar em que os seus valores parecem que não conseguem ser vistos, Deus não está impedindo a sua expansão. Pode ser que Deus esteja guardando, protegendo você. Noé, sua família. A Bíblia diz que eles ficaram 40 dias ali. 40 dias na Bíblia, tem outros exemplos por aí de 40 dias. Me parece que esses 40 dias é um período de incubação. É um período em que Deus tira na nossa vida, um tempo que Deus tira para a gente se conhecer. Tá? É um momento de um marido conectar o seu coração com a esposa. É o momento da esposa conectar o seu coração com o esposo. É o momento dos pais conectarem o seu coração com os filhos. Eu tenho visto muitas pessoas prematuras. Um bebê, quando nasce prematuro, ele sai do lugar de gestação, que é o útero, confortável, adequado, mas não sei porquê, ele decide sair antes da hora. E todo prematuro que sai antes da hora, que nasce antes da hora, ele precisa ir para uma incubadora artificial. Onde os traumas eles são muito maiores, os desafios são muito maiores do que se você aguentar firme ali, dentro daquele lugar onde Deus está gestando. A família de Noé ficou nesse lugar, numa arca, 40 dias, um lugar apertado, convivendo só com a própria família e os animais que tinham lá. E eu, sim, né? A gente encontra algumas pessoas conversando com animais hoje, né? Assim, trocando afetos e tudo mais, mas eu não sei se era bem assim lá naquele momento. Mas às vezes Deus nos leva para esse lugar fechado, assim, né? Pequeno, para cuidar da gente, para fazer a gente ficar forte, para fazer a gente aparecer no momento certo. Porque o caráter de Deus, irmãos, pode ver, é trabalhar com as pessoas em casulos. O caráter de Deus é trabalhar com as pessoas em tempos de incubação. Sabe, em tempos assim, ambientes de incubação. E às vezes eles fazem isso para nos separar. Simplesmente isso. Não adianta você falar assim, não aguento mais isso, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Sim, nós temos que aprender, em alguns momentos da nossa vida, a viver sozinhos.
Solteiros, cuidado. Você sai de um relacionamento, já entra em outro. Termina um namoro, já entra em outro. Termina um noivado, já entra em outro. Termina um casamento, ninguém quer terminar casamento, mas terminou um casamento, já entra em outro. Cuidado com isso. Essa prematuridade, se você não aprender a ficar sozinho, se você não aprender a se encontrar sozinho, você não vai conseguir fazer o outro feliz. Algumas pessoas dizem assim, não, eu sou feliz quando eu tenho gente perto de mim, quando eu tenho pessoas perto de mim, eu preciso ter contato. Amigos, tem momentos que Deus vai deixar você sozinho. E se você for prematuro em querer sair desse lugar, você vai acontecer antes da hora. Deus, quando nos mantém nesse lugar, na verdade, Deus está nos escondendo. A gente entra na presença. E Ele diz assim, agora eu vou fechar a porta. Você vai ficar aí. Eu vou tratar de você. Eu vou cuidar de você. Eu quero que você tenha um tempo com você mesmo. Eu quero que você se conheça. Antes de você conhecer alguém. Então, solteiros, cuidado. Cuidado. Não dá para você ser feliz. Não dá para você achar que, assim, eu preciso ter gente perto de mim. Eu preciso ter gente perto de mim para eu poder ser feliz. Se você tem que ser feliz sozinho. Se você conseguir ser feliz sozinho, você vence qualquer coisa nessa vida. Inclusive o casamento. Inclusive constituir uma família. Deus não está atrasando. Deus está amadurecendo você no lugar em que ninguém está vendo. Deus está cuidando de você. Deus está tratando de você. Outra coisa, porque eu tenho que terminar. Quanta coisa tem que pular. Como proteger a sua família em dias difíceis? Honre o tempo que Deus deu para viver o novo. Gênesis 8, capítulo 15, diz assim, então Deus disse a Noé, saia, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Deus é o Deus que fecha. Deus é o Deus que abre. Deus é o Deus que derruba. Mas Deus é o Deus que levanta. Deus é o Deus que tira. Mas Deus é o Deus que entrega. Deus é o Deus que corta o fluxo. Mas Deus é o Deus que faz o fluxo voltar até transbordar. Olhe para a sua vida dizendo assim, tendo ou não tendo, Deus é Deus da minha vida. Vai chegar um momento na sua vida que Deus vai dizer assim, saia você e a sua família. Agora cuidado, porque todos nós gostamos do confortável. Todos nós gostamos daquilo que nos dá algum nível de segurança. Inclusive, tem pessoas que elas estão num lugar tão ruim, mas como ela já conhece as pedras do caminho, ela prefere ficar num lugar ruim do que obedecer a Deus dizendo, saia. Porque é novo para ela. Nascimento de uma criança. Como deve ser na cabeça de uma criança? Eu não lembro como é que foi na minha, faz tanto tempo. Mas eu imagino que as crianças, quando nascem, elas não choram porque elas estão emocionadas de ver o rostinho do papai e da mamãe. Eu acho que elas saem dali chorando, dizendo assim, por que não me deixaram aqui dentro? Por que me tiraram daqui? Esse lugar estava tão bom, esse lugar estava tão confortável. Mas Deus disse, é hora de sair. Saia, você e a sua família. Que interessante. Família entra, Deus fecha a porta por fora. Mas chega um momento que Deus diz, saia. Muitas pessoas, elas estão com medo de viver o novo. Elas estão com medo de dar esse passo quando Deus diz, saia. Por isso que é tão dramático assim o parto, o nascimento de uma criança. Por isso que é tão dramático nascer coisas novas. Por isso que é tão dramático trazer à luz, ou trazer para fora coisas inovadoras, destinos novos, caminhos novos. Porque sempre
sempre gera medo. Mas veja, o Deus que esteve com você no pouco, é o Deus que vai estar com você no muito. O Deus que esteve com você lá no início, é o Deus que vai continuar com a sua caminhada agora, quando Ele disse saia. É o mesmo Deus. Deus disse para você, entra, você entrou. Deus disse para você, saia. Sai, e Ele vai estar com você. Quarto, como proteger a minha família? Cultive uma família que libera um aroma agradável a Deus. O que é uma família que libera um aroma agradável a Deus? É uma família como a sua aqui, olha. Que dedica tempo para conhecer as coisas de Deus, que dedica a vida para inclinar o seu coração, suas vontades, seus gostos, para os princípios de Deus. E quando a gente faz isso, assim, sobe um aroma. E Deus, Ele se sente assim, agradável com você. Olha, a Bíblia fala que Noé teve um bisneto. Esse bisneto se chamou Nimrod. Nimrod foi o que construiu a Torre de Babel. E Nimrod, conversando com as pessoas ali, Nimrod disse assim para o povo, olha gente, é o seguinte, nossos antepassados morreram por causa do dilúvio. Vamos construir aqui uma torre que chega até o céu, e que a gente consiga, assim de repente, estar mais perto dos pensamentos de Deus. Vamos construir algo aqui que, assim, a gente vai conseguir perceber quando uma nova fatalidade dessa vier sobre a humanidade, sobre o nosso povo. Nimrod, ele constrói pelo medo. E tudo que é construído pelo medo, Deus destrói. Ouça isso. Tudo que se constrói pelo medo, Deus derruba. Por que Deus derruba? Porque o medo se torna um ídolo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Você está construindo a sua família, eu tenho medo de um marido trair. Eu tenho medo de a mulher trair. Eu tenho medo que os meus filhos se desviem. Tudo que você criar baseado no medo, Deus vai derrubar. Mas olha que coisa interessante. Quando Noé sai da arca, ele não vai plantar uma roça, ele não vai criar uma casa para ele. A Bíblia diz que ele chama a família, coloca a família em torno do altar, coloca o sacrifício. E ele diz assim para a família, nós precisamos aqui juntos agradecer a Deus, porque esse mal veio sobre o mundo, mas não veio sobre a nossa família. Vamos agradecer aqui, porque era para nós estarmos mortos junto com todos, mas nós estamos vivos aqui. Vamos agradecer a Deus, porque Deus poupou a nossa vida dessa geração perversa. Primeira coisa que ele fez foi construir um altar de adoração a Deus. Você terminou algo, vai começar um novo, levante um altar. Você saiu de um trabalho, vai começar um novo trabalho, levante um altar. Qualquer passo que você der, novo, levante um altar de adoração, de gratidão, de sacrifício a Deus. Nimrod, ele construiu pelo medo e teve tudo derrubado. Noé começou agradecendo a Deus. É assim que a gente edifica uma família que levanta um cheiro agradável a Deus. E em último lugar, como proteger a sua família em dias difíceis? Viva de forma que ative promessas para os filhos. Olha que coisa linda, diz aqui, capítulo 9, verso 9. Vou estabelecer a minha aliança com você e com seus futuros descendentes. Esposa de Noé, os 2 filhos, as noras, todos ali com a mão levantada. E Deus vê aquele culto, Deus vê aquela adoração. E Ele agora começa a proferir bênçãos. Você vai crescer, você vai multiplicar. De hoje em diante, eu não vou trazer mais o mal que eu trouxe para os seus antepassados. Enquanto eles estão ali adorando,
há uma quebra de maldição, uma quebra de coisas ruins que viveram sobre todos antes. Seu pai foi um alcoólatra, você não será um alcoólatra, porque Deus está quebrando essa maldição. Sua família foi uma família de pai e mãe infiel, sua não vai ser assim, porque Deus está quebrando essa maldição. Os seus antepassados viveram sempre construindo negócios e quebrando, construindo e quebrando, construindo e quebrando. Isso é uma maldição que está na sua família. Deus está quebrando essa maldição enquanto você se levanta e começa a adorar. Porque o cheiro de gratidão chega até Deus. Porque o cheiro da dedicação da sua vida chega até a Deus. Deus disse, nunca mais eu vou amaldiçoar a terra. Nunca mais eu vou amaldiçoar o homem. E ele não para por aí. Ele começa a proferir essas bênçãos. Ele diz, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. O que é isso? É um ciclo equilibrado. Mano, você está ouvindo um ruído aí no seu fone? Fique em pé, por favor. Um ruído no seu fone? E Deus diz então, a palavra que Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo, sejam férteis, multipliquem. Olha só, hein? Eu quero muito ver que a minha geração, a minha descendência, minhas filhas, do baixo, tá? estejam sobre ela essa bênção do multiplicar, do encher a terra, é ocupar os territórios que Deus tem dado. Não sei se você conseguiu perceber como é que começou o momento profético, o momento de oração. É territórios. Nossa vida, ela é marcada por territórios. Deus deu uma medida de território para cada um de nós. Eu vou estabelecer a minha aliança, diz o Senhor, com vocês e com os seus futuros descendentes e com todos que estão com vocês. Então a bênção é para você, para os seus descendentes e para aquelas pessoas que estão em torno da sua família. Pense nisso. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você nesse momento. Deus ainda está procurando famílias que construam arcas, fazer diferente que o mundo está fazendo. Deus ainda procura por famílias que levantam altares, famílias que vivem em aliança com Deus. Porque quando Deus encontra uma família assim, Ele protege, Ele sustenta, Ele abençoa, Ele estabelece um futuro. Hoje Deus está chamando você e a sua família. Se a sua casa está desajustada, se o seu lar está desajustado, se o seu casamento está ferido, se você tem filhos distantes, se a sua vida espiritual esfriou, Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele está recomeçando. Ainda que pareça impossível, o seu coração, mulher, arder de amor por esse homem de novo. Ainda que você, homem, ache impossível o seu coração voltar a ser apegado a essa mulher, Deus está dizendo, eu vou recomeçar. Assim como Noé, você pode reconstruir sua vida com Deus. Você pode se alinhar com os princípios dele. Deus pode começar algo novo na sua vida. A chamada hoje de Deus para nós é colocar a nossa família dentro desses preceitos da sua palavra. A arca, colocar as nossas famílias aos pés de Cristo. É restaurar o altar, primeiro na nossa vida, de dedicação, de consagração, de santificação. E então, a gente começa a viver um novo tempo de Deus. Senhor Deus, oh Senhor Deus, hoje nós colocamos a nossa família dentro da Tua presença. Aqui estão esposos, esposas, aqui estão filhos. Nós dedicamos, ó Deus, a nossa família ao Senhor. Nós decidimos, ó Pai, levantar um altar de gratidão a Ti na nossa família, Pai. Que toda maldição seja quebrada, Senhor. Que toda desordem seja alinhada, Senhor.
Que toda frieza no amor espiritual, a frieza emocional, ó Deus, seja quebrada e o amor seja restaurado agora, Senhor. O Senhor estabeleça aliança, Pai. Aliança nessa casa. O Senhor abençoa os nossos filhos, ó Pai. O casamento, a nossa descendência, Senhor. Que toda a nossa família, que de toda a nossa família, Senhor, suba um aroma agradável ao Senhor. E que esse novo tempo, Senhor, comece agora, Deus. Comece já, nesse instante, no meio da nossa família, Pai. Deus, nós oramos agradecidos pela família que o Senhor nos deu. Nós oramos agradecidos, ó Deus, pela Tua palavra que nos instrui. Nós oramos agradecidos, ó Pai, pela palavra que foi entregue ao nosso coração nessa noite. Nos dê uma semana de paz, de refrigério. Nos dê semana de avanço. Nos dê uma semana na Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Cante essa canção. Enquanto estiver cantando essa canção, as mulheres